Eu gostaria que você abrisse em Filipenses. Como eu disse, vai ser uma reflexão rápida. Muitos irmãos dão testemunho de que as reflexões têm sido agraciadoras, né? Tem sido um momento bom para os irmãos. E eu espero que hoje, de igual modo, seja. Nós vamos estar em Filipenses capítulo 3, do verso 13 e 14. Amém? Filipenses capítulo 3, 13 e 14. A igreja pode, em uníssono, em voz alta, ler comigo, por favor. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo aqui usa uma palavra que só é usada na Bíblia em outras direções quando de guerra: alvo. Alvo não é, senão por Paulo, usado aqui para algo que objetivamente o apóstolo Paulo aponta como uma realidade cristã imutável que não pode deixar de ser perseguida. Eu estou lendo um livro que recomendo a todos, não somente aqueles que querem ser líderes da igreja. O livro é Quem Cuida de Quem Cuida, do Vadislau, né, que todos aqui já conhecem por outros títulos, Vadislau Martim Gomes. E ele fala, no capítulo 3, se não me falha a memória, sobre algo que turva o olhar de muitos pastores e líderes. E me chamou muito a atenção esse capítulo, e eu vou condensá-lo para você. Ele vai começar afirmando algo que todos nós sabemos, né, que Deus é perfeito. Acho que ninguém aqui tem dúvidas disso, já estudou os atributos de Deus, as perfeições de Deus, diria Bavinck. O que temos de pensar quando o mundo desaba sobre nós? Quando as tentações e provações Deus é perfeito. Sabe quando está tudo imperfeito, aparentemente, está tudo deixando a gente desesperado, uma coisa precisa vir à nossa mente: Deus é perfeito. Sua vontade é boa, perfeita e agradável. Por isso mesmo, Jesus diz: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, tem duas afirmações aqui, não é, irmãos? A primeira é importante: Deus é perfeito. E a sua vontade é perfeita. E a segunda é: sejam perfeitos como Deus é perfeito. Então, existe uma afirmação e uma ordem baseado nessa afirmação. A Bíblia é assim, né? Na Igreja Betel eu falei sobre isso, né? Deus expõe a si mesmo e depois nos ordena algo que Ele já é, algo que Ele já faz para a gente fazer e para a gente ser. Só que nós, às vezes, não percebemos, isso é muito sutil e depois se torna um grande problema para resolver, nós não percebemos que existem duas vontades em curso no mundo, pelo menos duas, embora mais de duas a gente possa discutir teologicamente, mas duas a gente encontra, e elas são bem claras e diferenciais quando se expostas assim, uma do lado da outra no texto bíblico. Você encontra claramente Gênesis 3:6, ali naquele momento da queda, assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Isso é Gênesis 3:6. 3 palavras destacadas: boa, agradável e desejável. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existe uma distinção da vontade perfeita e da vontade desejável. Os textos deixam claro isso. Se não entendermos a distinção entre alvos e desejos,
teremos dificuldades de entender outras distinções, incluindo a dinâmica de relação entre Deus e o salvo. Essa é uma frase do Władysław. Como assim? Alvo, ele vai falar algo interessante sobre isso, né? Próximo slide. Alvo deverá ser algo possível de ser obtido e possível de ser mantido. Um desejo é algo que nem sempre será realizado e mantido. Não está sob nosso controle. Como assim? O que está acontecendo? Eu coloquei exemplos para depois chegar e fazer uma afirmação ainda mais clara. Exemplos de bons desejos. Dá uma olhada. Tem algum deles aí que seja maligno? Ter um carro, se casar, ter plano de saúde, ter uma boa aparência física, ter dinheiro, ter muitos amigos, ou pelo menos um, pregar bem. Algum problema? Alguém viu algum problema aí? Nenhum problema. São bons desejos. Nenhum deles aqui é recriminável. Nenhum pastor em sã consciência diria: você não deve desejar ter um carro, você não deve desejar se casar, você não deve desejar... Não, isso tudo é coisa boa. Eu botei até pontinho porque dá para seguir. São bons desejos. Mas, quando nós estamos falando sobre alvos, e aí a distinção entre o desejo como algo que pode ou não vir a acontecer e pode ou não permanecer. Eu posso ter um carro, mas deixar de tê-lo. Né? Eu quero me casar, vou até a pessoa e ela não quer. Eu estou casado, mas o meu cônjuge falece. Então, entenda, você pode desejar algo, mas não há garantia nem de alcançá-lo e, se alcançá-lo, de permanecer. Então, o desejo é transitório. Mas o alvo não. O alvo é algo que você é ordenado por Deus a buscar e é algo que permanece, porque, afinal, ele é garantido por Deus. Olha que coisa interessante. E onde está o problema, pastor? Muito simples. É quando o alvo vira desejo e o desejo vira alvo. A inversão disso dá um problema enorme. Aí, ao invés de desejar ter um carro, o meu alvo, a minha meta de vida é ter um carro. Em vez de desejar uma universidade, ela não é mais um desejo, ela é uma meta. E aí o que acontece com essa inversão, né, estamos terminando já, é que nós perdemos o alvo, que Paulo fala muito claramente. Você está em Filipenses igual a mim, você pode continuar olhando para ele, e o último slide desta sequência é esse. Em Filipenses capítulo 3, verso 4 a 6, o apóstolo Paulo diz que ele tinha desejos que todo mundo na história judaica queria alcançar quando ele era mais jovem. Verso 4, é verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Tudo que mais alguém poderia desejar, eu tinha. O que ele está dizendo é o seguinte: tudo que eu desejava como judeu, eu alcancei. O que nós vamos encontrar? No verso 6 ele vai dizer, né, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Eu cheguei no topo das buscas daquilo que é desejável para um jovem judeu. Mas aí ele vai dizer que ele encontrou um alvo. Olha o alvo no verso 7 da sua Bíblia. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. A afirmação do verso 9, a afirmação do verso 10
são o alvo. O alvo. O alvo fez o que era desejável, não pecado. Ele não falou, fariseus são pecadores. Ele não faz afirmações negativas, como se o que ele viveu fosse algo pecaminoso em termos. Não sei se você está entendendo. Continua havendo judeus. Paulo não deixou de ser judeu. Mas ele percebeu que ao comparar o alvo com o desejável, é lixo. Se comparar um com o outro, não tem como. E aí ele diz no verso 12, né? Não que eu tenha recebido isso, eu já tenha obtido o quê? O que você leu aí? Obtido a perfeição. Mas prossigo para conquistar aquilo para a qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Ele disse qual era o alvo dele. É ser achado em Cristo. É conhecer o poder da ressurreição e ser como Ele na sua morte. Caramba! Ser achado em Cristo, estar nele, conhecer o poder da ressurreição, ou seja, ser dominado por esse poder, vivenciar esse poder da ressurreição e terminar como Jesus. Tudo completo. Onde ele está, para onde ele vai e o que ele vivencia. E sabe o que ele vai dizer? No verso 15, que coisa, né? Pois todos que somos maduros tenhamos este modo de pensar. Em algumas versões antigas, todos que somos perfeitos. Mas aqui maduro é mais apropriado mesmo. Todo mundo que é maduro tem que ter esse alvo. Logo, se esse não é o teu alvo para hoje, um desejo tomou o lugar do alvo. E o alvo ficou para o canto. Verso 17, irmãos, ordem apostólica, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Sejam assim, pensem assim e sejam assim. A busca pela perfeição cristã de Paulo tem qualidades muito claras. Ser achado em Cristo, conhecer o poder da ressurreição e terminar como Cristo. E isso muitas vezes não é o que buscamos. E aí nós estamos tão cheios de nossos desejos, não é verdade? Que a gente chega na igreja triste porque não alcançou algum deles. Talvez você queira ter amigos, tem algum problema em ter amigo, mas não é a ordem bíblica. Tenham amigos como evidência de salvação. Talvez você queira, não sei, você queira se casar, não há nenhum problema, eu sou casado, alguns outros também são, casamento é uma coisa boa. Mas não há garantias de que você conseguirá isso. E aí, a troca de uma coisa pela outra muda o alvo. E o alvo passa a ser algo desse chão, algo transitório, toma você e você vai viver por ele. É o que Paulo diz aqui. Eu vivo por esse alvo. E se você é maduro, você também deveria viver por ele. E me imitar na minha busca. Eu fecho a Bíblia, mas permaneço com a última fala dizendo: temos sido assim? Se alguém pudesse dizer o que mais desejamos, seria isso? Se alguém próximo a você hoje fosse perguntado: você que convive muito comigo, qual o meu alvo? A pessoa ia fazer uma seleção das coisas que você mais fala, do que você mais vibra, mais se entrega, e ela iria dizer: seu trabalho, seus filhos, ou então ser pastor, pregar bem. Todos esses alvos deveriam ser desejos perto do sublime alvo da perfeição cristã. E aí, perfeição cristã, eu me distancio totalmente aqui da ideia wesleyana, eu falo aqui daquilo que nós acabamos de ver. Deveria haver uma reflexão nesta manhã, porque muitas das nossas frustrações, você sabe o que é uma frustração? Aquela coisa que amarga o prato da comida, que amarga a relação, tudo meio cinza quando a gente está frustrado, né? Está tudo meio sem gosto, sem cheiro.
Será que foi porque você não foi como Cristo naquela manhã? Será que foi porque você não provou, não sentiu o paladar espiritual da ressurreição? E você está muito triste? Eu vou te perguntar, por que você está tão triste? Nesta manhã eu não consegui sentir prazer quando o Senhor falou sobre Cristo, e eu sei que sentir prazer em Cristo, estar alegre com o Senhor, é algo do qual eu deveria. Estou tão triste com isso, pastor. Às vezes não. Está triste porque uma pessoa não te respondeu como você gostaria, está triste porque foi demitido. E está triste é uma coisa, mas isso é o alvo. Nós vamos orar agora, pedindo ao Senhor que o nosso coração não fique alheio a esta reflexão nessa manhã. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, aplica em nossos corações o que aprendemos. Deus, a gente ouviu coisas aqui que são muito importantes, mas não são poucas as vezes que ouvimos coisas muito importantes e depois começamos a conversar sobre qualquer coisa. Nesta manhã eu te peço que o Senhor tenha misericórdia da igreja aqui reunida, porque a igreja aqui reunida precisa muito discernir se o alvo e os desejos trocaram de lugar. Eu não tenho como negar que eu também preciso desta reflexão. Me ajuda e nos ajuda, Senhor, por favor, para que o nosso coração esteja no lugar certo. Que nosso coração esteja nutrindo a alegria e satisfação pelo bom tesouro. Ajuda-nos nessa manhã, porque muito do que nos frustra tem a ver com o que não buscamos do modo apropriado. Senhor, tem homens e mulheres aqui, senhores, senhoras, rapazes e moças que estão se perguntando profundamente se suas maiores alegrias ou tristezas estão enraizadas em seus desejos. Eu peço que haja resposta, Deus, para ele, para ela. Eu peço que, em nome de Jesus, essa reflexão seja importante para eles também. Em teu nome oramos, amém.